boa tarde. Meu nome é Cláudia, eu sou professora de língua portuguesa, atuo na área há mais de 20 anos. E eu gostaria de falar hoje sobre a importância do ato de ler. Eu tô de blusa branca, uso óculos, tenho cabelo cacheado, atrás de mim tem uma parede azul e um quadro branco. Então, vamos começar a falar do ensino da língua portuguesa no Brasil. O que acontece? A gente já vem discutindo, os professores de língua portuguesa há um bom tempo, sobre a questão do ensino, do que é ensinado nas escolas, né? Nos anos iniciais. E existem muitas regras, há cobrança de muitas regras, muita nomenclatura, e isso dificulta o aprendizado do aluno. Na verdade, a gente parte da premissa de que o ensino ele tem que ser prático, né? A gente tem que ensinar o aluno a partir da realidade dele, e não uma forma fictícia, dentro de regras, porque isso não funciona. Decorar regras nunca funcionou e não é hoje que vai funcionar. E a ideia é despertar o amor, o prazer pela leitura, né? E não um sistema de decorebas, né? Paulo Freire sempre diz, né? Ele fala muito da leitura de mundo, porque a leitura do mundo ela precede a palavra, porque a comunicação ela existe há milênios, né? Muito antes da escrita. A escrita é só uma ferramenta, né? O mais importante é a comunicação, né? Então, toda essa preocupação com as regras da gramática, acentuação, etc., ela é importante, sim. Mas o mais importante é que ocorra a comunicação e que seja desperto nessas crianças ou adultos que estão sendo alfabetizados o prazer pela leitura, né? Um outro ponto importante é que a língua ela se torna um instrumento de libertação, né? Então, quando você aprende a ler, o mundo se abre, é um mundo de possibilidades, e isso é real, não é falácia de professor, né? Você fica muito limitado, porque é fácil de ser enganado, convencido a fazer coisas que de repente você não deveria fazer, né? Então, é muito importante que se aprenda a ler e escrever e ler da forma correta, né? Não só ler de forma mecânica, repetir o que está vendo, né? É entender. E aí, como é que você pode facilitar isso com seu aluno, por exemplo, de EJA, né? Um aluno que ele mora no campo, ele saiu da escola muito cedo, desistiu de estudar. Você precisa partir da realidade desse aluno, né? Trabalhar palavras que fazem parte do cotidiano dele, né? A enxada, o sol, a água, coisas que são úteis para ele no dia a dia, que são concretas. Isso vai fazer com que ele se interesse pela leitura, né? E aí, a partir daí, a partir do momento que ele consiga ler, né? A gente vai introduzindo textos básicos, mas interessantes também para esse aluno, que também fazem parte da realidade deles. Uma receita da avó, uma história de cordel, histórias que, sabe, essas histórias de assombração que vão passando, que fazem parte do folclore brasileiro. Tudo isso vai estimulando a imaginação e o interesse desse aluno para que ele leia, né? E aí, só depois, a partir... o aluno aprendeu a ler? Então agora vamos partir para a parte gramatical, vamos explicar as regras, né? E não você partir das regras para o ensino, né? Isso dificulta, porque o aluno se assusta, principalmente o adulto, né? É muita regra, eu não vou decorar, eu não vou entender, é difícil para mim, não tenho tempo, não vou fazer. E aí você tem uma grande evasão escolar. E a língua, ela sempre foi, e ainda é, infelizmente, um instrumento de dominação, né? Assim, né? Quem tem o saber tem o poder. E, infelizmente, ela também é uma forma de discriminação, né? Se você fala a língua padrão, né?
dita como correta pela sociedade, etc., você é respeitado e as portas se abrem. Se você fala usando gírias, uma linguagem mais regional, mais popular, as pessoas nem olham para você. Infelizmente, isso é uma realidade, né? Então, assim, é importante que se conheça a língua padrão, né? Mas, assim, ela não é essencial para a comunicação. Mas é importante que se conheça. Para quê? Para que o aluno, para que a pessoa possa transitar entre os dois mundos, né? O mundo dele e o mundo, uma sociedade, um mundo social, né? Desde o mundo acadêmico ao dia a dia dele, tá? E se ele não conhecer essas regras, ele fica limitado e nunca vai sair do lugar. Essa é a questão. E aí a gente parte para a importância do ato de ler, né? Que é, de novo, despertar o prazer da leitura nesse aluno. De que forma? Partindo das coisas que ele curte, né? Uma música, uma letra de música você consegue trabalhar. A parte gramatical mesmo, as estruturas, você consegue trabalhar a partir de uma música popular, de um cordel, de uma novela, de ditos populares. Então tem muita coisa que pode ser feita de forma até lúdica e que desperte o prazer desse aluno, né? E é preciso que essa leitura ela seja, né, como já também dizia Paulo Freire, essa leitura ela precisa ser um ato de amor, tem que ser prazerosa, porque se for uma leitura chata, enfadonha, o aluno não vai se interessar, né? Mas a partir do momento que desde pequenininho, e aí voltando para os pequenos, ou desde o início da alfabetização, seja dado para ele um material interessante que faça parte da realidade dele, não um sonho distante, né? Ele vai começar a se interessar, ele vai achar algo prazeroso e vai querer estudar mais sobre aquilo, né? E o aluno, a gente sabe que o aluno que não lê, ele não escreve bem. Então, para o aluno escrever bem, ele precisa ler e ler de novo, né? A leitura ela é fundamental para a gente aprender realmente a escrever de uma forma clara, coesa e concisa. E basicamente é isso, assim. E aqui no Vivo Campo a gente tem uma proposta, né, bem próxima disso. Um trabalho também com a população local, que trabalha no campo, que deixou de estudar muito tempo, às vezes frequentou só os primeiros anos iniciais do Fundamental 1, né? Então a ideia é ajudar esses alunos e outros que nem sabem ler e escrever, o que é mais grave, né? Isso é muito grave. Então a ideia é ajudar a comunidade no entorno nesse sentido, para que eles, aqueles que não sabem ler, sejam alfabetizados e sejam preparados para fazer a prova do Enseja, tanto do nível fundamental quanto do ensino médio. E é isso por enquanto, gente. E para terminar, vou terminar com uma frase, vou ler de novo de Paulo Freire, né? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E é isso, gente. Até mais.